Cedincast, conectando direito e negócios. Com a apresentação de Joyce Costa. E a convidada de hoje é Lilian Nassif. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Cedincast, conectando direito e negócios. Meu nome é Joyce Costa e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a relação do direito e a psicologia. A nossa convidada de hoje é a Lilian Nassif. A Lilian Nassif, ela tem um currículo, gente, invejável. Ela é psicóloga clínica, servidora da UFMG, especialista em gestão de pessoas, especialista em neuropsicologia, especialista em terapia cognitiva, especialista em análise existencial, mestre em psicologia social e ainda doutora em história da psicologia e da educação. Ainda tem mais um título, né, Lilian? Pós-doutora em educação. Doutora Lilian, seja bem-vinda ao nosso podcast. Joyce, muitíssimo obrigada pelo convite, eu estou muito satisfeita, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha! Lilian, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a relação da psicologia com o direito. Como que é essa relação, onde que essas duas áreas se encontram e se esse encontro ele é recente? Como que surgiu isso? Na verdade, esse encontro não é recente, né? Esse encontro já se dá desde as origens, desde a matriz das duas disciplinas, né? Do direito e da psicologia, que é a filosofia. Cada uma nas suas abordagens específicas. A psicologia vai ter um olhar, um estudo mais aprofundado sobre a psique, sobre então o comportamento, as emoções, as cognições do ser humano, né, que podem balizar e podem ajudar o direito nas várias facetas do direito. Assim, na prática, né, a relação mesmo, os debates se iniciam nos séculos XVIII, XIX, quando começa uma discussão a respeito da criminalidade e da loucura, né? O quanto que a loucura estava presente nos crimes. Era loucura, não era, a pessoa estava consciente, não estava, era necessário uma internação, ou a pessoa poderia conviver na sociedade, né? E houve um fato mais importante, porque a psicologia ela foi institucionalizada em 1960, então a psicologia jurídica também é reconhecida a partir daí, né? Mas um fato importante... A partir de quando, desculpa? 1960. 1960. Isso, né? Que foi a institucionalização da psicologia como profissão, né? E em 1985, houve o primeiro concurso para psicólogos no Tribunal de Justiça de São Paulo. E isso, então, foi um marco importante da profissão, né? Para trabalhar junto com as questões jurídicas. Bacana. Lili, em quais áreas do direito a psicologia ela pode ter ela se encontra? Em quais áreas do direito trabalha-se mais a psicologia? Na verdade, em várias áreas do direito, né? A participação da psicologia, ela começa... Vamos começar com a criança ou adolescente, né? Quando a gente precisa de ter algumas orientações a respeito de proteção, né, à criança, as questões relacionadas a abuso sexual, negligência, às vezes uma denúncia que não faz sentido sobre abuso sexual. Então, isso tudo pode ser pesquisado através de ferramentas da psicologia, né? Nos processos de adoção, e aí todos os processos familiares em volta disso, né? Decorrentes disso. Também nas questões de divórcio, definição de quem vai ficar com quem, né? Guarda da criança, as visitas, né? Tudo isso é definido também e há a participação da psicologia nisso, né? As áreas envolvendo mais a família, né? Porque, de certa forma, quando você atua em essas áreas, principalmente divórcio,
é um exemplo clássico que a gente tem. Acaba que você torna-se um pouco psicólogo das partes. Sim, né? Então você tem que ter um conhecimento também de psicologia para você saber conduzir e de processo. técnicas de mediação, né? Então o psicólogo entra também na mediação de conflitos diversos na área jurídica, né? Quando se precisa destituir o poder familiar, isso é uma questão muito, muito delicada, uma questão ética, né, que a gente precisa de avaliar o quão melhor vai ser para um indivíduo ele ficar fora da sua família de origem ou não, porque isso tem impacto na vida inteira do sujeito, né? Então é muito importante uma avaliação precisa, uma avaliação bem feita a respeito disso. É muito delicado, né? Muito. Você tomar uma decisão dessa, você está mexendo numa estrutura familiar, você está mexendo numa vida, né? Isso vai refletir durante a vida inteira da criança. Né? Na vida adulta, né? E a psicologia tem uma parte importante que é a psicologia do desenvolvimento, que nós temos recursos para entender se a maturidade da criança está ocorrendo de uma maneira chamada normal, né, dentro dos parâmetros normais, né, ou não, e o quanto que essa maturidade pode estar sendo influenciada por aspectos externos, né, aspectos relacionais, e isso vai ajudar a definir uma série de fatores dessas, de adoção, de perda do poder familiar, né, de abuso sexual, violência, negligência, a partir da análise do comportamento das crianças também. É um trabalho de muita responsabilidade, inclusive, né? Agora, Lília, e com relação à pessoa idosa? Como que a psicologia ela atua nisso? Cada vez mais, acho que a gente tem que prestar atenção, né, no envelhecimento populacional do Brasil. Isso, a psicologia precisa estar atenta a isso e discutindo sobre isso nas diversas áreas que atende a pessoa idosa. Na área da psicologia, nós temos tido uma demanda maior a respeito disso, porque com o envelhecimento nós temos as doenças degenerativas, né, que vão prejudicar o funcionamento do indivíduo, a manutenção da vida, da sobrevivência dele sozinho. Né? Então, muitas vezes ele vai precisar de uma tutela, ele vai ser interditado e precisa de uma tutela. E aí tem a participação do psicólogo, do psiquiatra, na definição do prejuízo cognitivo e o prejuízo à vida, à capacidade de tomada de decisões, né? Porque só te contando, nesse caso de interdição, existe-se alguns requisitos que vocês psicólogos, vocês têm que ter a resposta para saber se aquela pessoa ela vai ser interditada ou não? Como que funciona isso assim, na prática, essa questão da interdição? Sim, a gente precisa de avaliar através de testes e de avaliação, uma avaliação grande, né, da dinâmica da vida daquele sujeito, se ele tem a capacidade de se manter sozinho, né? Então, na vida diária, qual que é o comprometimento dele nas ações diárias, desde higiene, roupa, alimentação, se ele tem condições de fazer isso, né? Até as pequenas tomadas de decisão, as dificuldades de localização, né? A pessoa se perde em locais que muitas vezes eram conhecidos, que aí ela já tem então memória, atenção, tudo isso já está ficando comprometido, né? E ela vai perdendo a capacidade de decidir as questões importantes da vida dela, né? Então, a gente percebe que não há possibilidades dessa pessoa sobreviver sozinha. Isso. Lilian, agora em outra área do direito, por exemplo, a área do direito trabalhista, como que é feito esse encontro aí da psicologia? O que a psicologia pode contribuir para o direito trabalhista? Então, Joyce, tem uma questão interessante no direito trabalhista que não é muito conhecido no Brasil, infelizmente, apesar de já existir há muitos anos, que é uma interface da psicologia com a psiquiatria chamada psicopatologia do trabalho, né? A psicopatologia do trabalho surgiu na França. A parte mais importante do surgimento dela foi na França, né? E na França ela é bastante mais reconhecida nos processos
que envolvem as questões trabalhistas no adoecimento mental, né? E é uma área que permite uma análise do local de trabalho, então das condições reais do trabalho, né? E da organização do trabalho. As condições do trabalho que são desde, né, a coisa que material, os instrumentos de trabalho, iluminação, temperatura, ruído, né, uma série de questões concretas que vão trazer estresse ao trabalhador, né, as questões de periculosidade, né, então trabalha-se em conjunto, inclusive com pessoas da área da medicina do trabalho também, né, com ergonomia, né. E tem a parte da organização do trabalho, em que nós vamos estudar a carga psíquica do trabalho, que está relacionada às relações no trabalho, as relações verticais, horizontais, o estresse, a responsabilidade do sujeito dentro, com a tarefa em si, né? Como que isso vai se relacionar com as características pessoais do trabalhador, na sua trajetória de vida, né? Não só naquele momento específico, porque o trabalhador ele traz uma história de vida, ele traz uma história de outros trabalhos, inclusive, né? E ele tem uma vida fora do trabalho que tem variáveis que vão também poder adoecê-lo. Então, isso tudo precisa ser estudado para se encontrar um nexo ou não, né? Para se definir esse nexo ou a não existência desse nexo no adoecimento psíquico daquele trabalhador. Entendi. Né? Até a questão do burnout, né? Sim. Que está sendo discutido muito hoje. Sim. Essa questão. E falando um pouco sobre o burnout, Olívia, como que você vê isso? Você vê isso como um sintoma da modernidade, um sintoma que veio mais agora após a pandemia? Como que você vê isso? Não, acho que após a pandemia talvez a gente esteja sentindo isso de uma maneira maior, mas ela sempre existiu, né? E o burnout ele pode estar trazendo uma série de doenças psiquiátricas subjacentes. Uma delas é a depressão e os quadros de ansiedade, que são muito frequentes. Para você ter uma ideia, o nível de afastamento, os motivos de afastamento do trabalho, a segunda causa são os problemas psiquiátricos, né? A primeira é depressão, ansiedade, né, que trazem esse afastamento e que vão aparecer com o nome, né, de burnout, mas as pessoas, cada uma vai reagir de uma maneira a um local de trabalho, a uma tarefa específica. Então, não é todo mundo que trabalha com você, com a mesma tarefa, na mesma instituição, que vai apresentar esses sintomas. Esses sintomas eles podem ser variados? Eles podem ser variados, dependendo de cada pessoa. Por né? exemplo, o que, por exemplo? Cansaço, insônia, ruminação mental, né? Mas muito cansaço, irritabilidade, agressividade, né? Desilusão, desesperança, né? E não necessariamente todos, né? Não necessariamente todos, e nós temos graus diferentes também, né? O importante é que não tenha, inclusive, um grau muito grande, para que traga outros adoecimentos, porque o estresse, ele tem níveis específicos. E dependendo da quantidade de tempo ou da intensidade desse estresse, nós vamos ter uma reação no organismo físico também, né? De adoecimento físico também, né? Isso. Interessante. Ô Lília, e agora na questão do direito com a psicologia, quando a gente fala da violência doméstica, o que a psicologia pode contribuir para essas situações dentro do direito? Nós temos condição de fazer a análise da dinâmica familiar, através de instrumentos de observação, entrevistas, né, para entender essa violência, né, entender se existe realmente essa violência, né, o quanto que pode estar sendo manipulada para fins de ganhos judiciais, né? Então, isso precisa de ser bem avaliado. Nós temos condição de avaliar
muitas vezes quando uma pessoa está mentindo, né? Quando ela está apresentando falso testemunho, né? Quando ela está apresentando simulações. Então, A psicologia ela possui ferramentas técnicas para poder conseguir identificar esse tipo de por situação. exemplo, as microexpressões faciais, né? Que olha que interessante. É. Meu Deus do céu, em casa com o marido complica, e se mentisse já detecta tudo. Pois é, né? Então, Legal. Existem microexpressões faciais Mas que assim, são... Como? Elas são reconhecidas, elas são manifestas da mesma maneira em todas as culturas. O Paul Ekman é um profissional que fez uma pesquisa ampla a respeito disso, né, em culturas diversas. Então, nós temos expressões faciais que se apresentam involuntariamente. Nós não temos consciência. E é padronizado. Incrível, gente. Então, o Botox atrapalha um pouco da gente perceber. Sim. No meu caso, vai ser quase impossível. É mesmo, que interessante. O Botox pode atrapalhar um pouco, mesmo assim, existem, quando você sorri verdadeiramente, né, você tem um sorriso bem diferente do sorriso falso, forçado. Né? Os músculos que são ativados são diferentes, tá? Que interessante. A nossa consciência capta isso, mas isso é tão rápido que nós não temos acesso rapidamente. Muitas vezes a gente lê alguma coisa assim, nossa, a Joyce teve uma reação estranha, mas eu não sei o que foi, né? Mas o meu consciente captou isso. Tá? Isso é um estudo muito grande e é muito utilizado na criminologia. Isso. Então, aí, né, mais uma participação da psicologia no direito penal, né, que nós vamos também ter possibilidade de analisar o nível de agressividade, de periculosidade do sujeito, se ele pode conviver em sociedade ou não, embora nós não temos essa definição. Né? Nós vamos apresentar um estudo a respeito da personalidade, do nível de periculosidade, né? Ou se a pessoa apresenta uma doença que a incapacita, que faz com que ela não tenha um juízo crítico adequado, né? E que então ela não saiba verdadeiramente que ela está cometendo um crime. Por exemplo, nos quadros psicóticos, a pessoa pode ter uma alucinação auditiva que manda ela meter uma faca no amigo, no sujeito, né? E a pessoa vai obedecer essa voz, porque se ela não fizer isso, a voz está dizendo que vai acontecer isso e aquilo, né? Ou aspectos delirantes em que ela imagina que ela está sendo perseguida por alguém. Então, ela, na tentativa de se proteger, ela vai cometer um crime, né? Interessante. E isso vai dar subsídios para a definição de inimputabilidade, por exemplo. Isso. Né? E depois nós também temos um papel na reintegração dessas pessoas. Se elas foram tiradas da sociedade, então, cumprida a pena e tal, se ela tem possibilidade de ser reintegrada à sociedade. Né? Aí vem o psicólogo fazendo esse papel de tentar reintegrar essa pessoa de novo na sociedade, né? Ou dizendo se é possível ou não. Né? Hoje existe uma discussão muito grande na psicologia de se algumas patologias elas podem mudar, se o sujeito pode mudar, né? Ou não. É uma discussão muito grande, tem questões éticas envolvidas e isso vai definir, vai ajudar a definir se o sujeito pode sair. Mas isso é analisado caso a caso? Caso a caso. Caso a caso, a partir dos testes, da aplicação de testes, né? E os testes podem ser aplicados constantemente, então num período de tempo eu reavalio essa pessoa e... Urília, mas isso eu fico imaginando assim, gente, deve ser uma linha assim muito tênue, né? Sim. Você definir, por exemplo, uma pessoa que comete um homicídio. Sim. Né? A gente vê casos aí, no Brasil toda hora, você liga televisão, você vê casos horrorosos, né? Então assim, a pessoa que comete um crime hediondo, um crime que choca a sociedade,
até onde, para você diferenciar ela de uma pessoa normal que cometeu um crime e essa pessoa como um psicopata, por exemplo? Sim, Então, Joyce, é justamente nisso, né, que o psicólogo e o psiquiatra precisam estar de mãos dadas, né? Às vezes um neurologista, por exemplo, nos casos de epilepsia, a pessoa tem um rebaixamento de consciência e ela pode dar várias facadas numa pessoa e depois, inclusive, não se recordar disso, né? É preciso ter um indicativo se a pessoa é epilética ou se a pessoa cometeu um crime sabendo e quais as motivações para isso. Por isso o psicólogo ele precisa ter a teoria, então ele precisa de conhecer da psicopatologia muito bem para saber as manifestações de cada doença, né? Porque nós não temos um exame de sangue para definir, né? Se você tem uma psicopatia ou se você tem uma psicose, se você tem uma epilepsia. As epilepsias até são mais possíveis de ser identificadas, né? Mas nós vamos ter essa análise a partir da análise do comportamento, né? Do comportamento durante das a emoções, vida dele, né? durante a vida. Cometeu um crime ali, às vezes até premeditou, Sim. né? Mas teve uma vida normal, uma pessoa normal, Sim. e naquele momento ali, devido a uma raiva, uma vingança, seja o que for, Sim. ela comete um crime. Por exemplo, um psicopata cometendo um crime já é uma análise, diferente, porque ele teve um comportamento padrão a vida inteira. Seria mais Pode ter sido o primeiro crime também, né? Mas o comportamento dele como psicopata, pode ser. Você vai conseguir ver em outras áreas. E aí nós temos os níveis de psicopatia, né, Joyce? Então, às vezes você não consegue identificar uma pessoa psicopata, ela pode estar junto de você, né? Dormindo com um psicopata. Mas o que você geralmente observa para você identificar essa pessoa psicopata? Na relação, você tem uma entrevista com a pessoa, né? Na relação com você ali naquela entrevista, tem várias manifestações. A forma como ela vai se manifestar afetivamente ou não vai se manifestar afetivamente, né? A forma como ela entende o ato praticado e, tecnicamente, nós vamos trabalhar com alguns recursos de ir checando respostas que essa pessoa dá, e depois entra em contradição, né? A expressão da pessoa, para ir definindo, para ir criando um panorama, né? É um panorama, então muitas vezes não dá para ser imediatamente, nós temos que fazer um processo, né? Além dos recursos dos testes, que nós vamos identificar o nível de periculosidade, a empatia, a capacidade de empatia, a capacidade de sentir culpa, né? De realmente manifestar a culpa a respeito daquele ato, né? A empatia. Às vezes a pessoa pode estar até simulando uma empatia, né? Mas ela realmente não é empática. Não sente. Né? Interessante. Ô Lili, então assim, o direito e a psicologia, eles andam juntos de mão dadas. Juntos, né? De mão dadas. A psicologia precisa estar sempre juntinho lá, sabendo do que está acontecendo. Por exemplo, no caso dos idosos, né, que o Brasil precisa discutir essas questões e a presença de vários profissionais nisso. O país está envelhecendo. O país está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Existe um projeto de lei a respeito da adoção de idosos, né? Olha que interessante. Que os psicólogos precisam estar preparados, participar dessas discussões e estarem preparados para quando isso verdadeiramente poder acontecer, né? Porque é diferente de uma adoção de uma criança. Tem idiosincrasias bem diferentes, né? São situações muito diferentes. Sim. Né? E a psicologia, ela pode então oferecer treinamentos, ensino, né, para as pessoas do direito, para que elas possam aprender como identificar as microexpressões faciais, como identificar as falsas memórias, né, as simulações de amnésia, né. Eu falo assim, Lili, que a psicologia e o direito, eu acho que são duas disciplinas que a gente deveria estudar no ensino médio.
A gente deveria estudar no ensino médio, porque a sua formação ali, a hora que você sai do ensino médio, você está entrando na adolescência, né? Vai entrando para a fase adulta, são tantas coisas, são tantas dificuldades que você passa, e se você tiver um conhecimento básico de psicologia, já te ajuda tanto. E muitas vezes assim, na relação dentro da própria casa, né? Você identificar essas pessoas, por exemplo, são narcisistas, psicopatas, né? Pessoas que têm desvio mesmo de caráter. Sim, de então, se você já tem um personalidade. conhecimento para poder identificar isso, gente, você já evita tanto problema na vida. E da mesma forma o direito. Muitas pessoas sofrem violência dentro de casa, né? Os idosos sofrem violência dentro de casa, a criança, o adolescente, a mulher, e ela não sabe que o que ela está passando, ela está sendo vítima de um crime. Sim, muitas vezes não sabe. Isso muitas mesmo. vezes não sabe. Então, assim, são duas matérias que eu acho importantes. Nós devíamos ter isso no ensino médio. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia evoluímos. Lilian, Flor, eu queria te agradecer, tá? Por você estar dando essa possibilidade de acesso a esse conhecimento. Queria te dar parabéns também pelo seu trabalho, parabéns pelo seu currículo, né? Que a gente não pode deixar de falar aqui. E queria falar para você que o nosso podcast está de portas abertas para você voltar em outras ocasiões. Eu te agradeço muito, bom? Eu acho muito interessante esse trabalho, né? Porque você, do CEDIM, consegue divulgar alguns assuntos que são muito importantes, né? Para a população geral. Exatamente. Né? Conhecimento nunca é pouco, né, Lília? Isso mesmo. Conhecimento nunca é pouco. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Um abraço.